quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém, queridos? Porque Deus é bom em todo o tempo. É verdade, glória a Deus. Olha, eu confesso para os irmãos que eu estava muito afim de só ouvir. Sabe assim, quando você quer vir para o culto e só quer ouvir. E eu sou muito feliz com Deus porque Ele nos surpreende. Tem nos surpreendido nesse ministério. Como Deus tem levantado pessoas excepcionais para estar do nosso lado. E quando esse jovem cantou esse louvor, eu tô com esse louvor desde cedo aqui na mente. E quando ele louvou, eu falei, Senhor, o que é isso? Né? Que Deus maravilhoso é esse? Parabéns, viu, Diogo? O irmão Robinho, o Samuel, a Jaqueline, a Jaine, que compõem esse grupo aqui em adoração a Deus. Que o Senhor possa continuar usando vocês como instrumento nessa terra. Vocês são pérolas para o reino de Deus. Glória a Deus. Fiquei muito feliz de ouvir todos os louvores, mas esse em especial quase que me fez chorar ali. Eu falei, não posso chorar porque além de gripada que eu já estou, se eu chorar vai virar um trem, né, gente? Então eu vou ficar bem quietinha porque eu preciso trazer uma palavra hoje. Fazia dias que eu não pregava, né, pastor? Aí ele não aguenta me ver quieta. E eu fiquei torcendo assim, que eu estou muito resfriada, irmãos. Eu falei, ele não vai me chamar não, porque, né? Mas enfim, eis-me aqui, Senhor. Eu quero deixar uma palavra para a nossa reflexão. Uma palavra para que nós vamos para casa hoje entendendo que você é a pessoa mais especial dessa terra. E que Deus, Ele cuida de você nos mínimos, mas nos mínimos detalhes. Ele preocupa com as suas lágrimas, Ele preocupa com as suas tristezas, Ele preocupa com as suas perguntas, muitas vezes sem respostas. Não que não tenha, porque a hora não é de ter resposta, você tem que esperar para ela chegar. Então você é essa propriedade que o apóstolo Pedro vai dizer, que nós somos propriedades peculiar de Deus. Ai daquele que ousarem tocar em você. E hoje o Senhor me deu essa palavra. Eu até ministrei ela uns dias atrás. E eu falei, Senhor, mas de novo essa palavra. Mas o Senhor me direcionou ela para um outro norte. E eu quero que você perceba comigo o quanto Deus que você serve, Ele preocupa com você. Você pode dizer, pastora, você que não sabe como eu entrei aqui hoje. Pela misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você que o que você vive como problemas, Deus vê como treinamento. Deus está te treinando para levar você para o topo, para levar você a conquistar aquilo que você jamais imaginaria. Então é necessário que algumas dores, algumas tristezas aconteçam na nossa vida, para que nós amadureçamos. E para que nós também valorizamos um pouco mais quem é esse Deus na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó. Jacó nos ensina muito com a sua história. Como eu aprendo com Jacó? Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 32, a partir do versículo 22. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 12 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na junta da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dar-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Só até aí. Nós sabemos a história de Jacó, que ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe eles brigavam um com o outro. Eles lutavam ali. E a Bíblia vai dizer que Rebeca foi até Deus perguntar por que aquela tribulação no ventre dela. Você já imaginou quando a mãe ela está prestes digamos que a partir de 5 meses, o bebê já faz aquele movimento na barriga, a mãe não dorme direito, ela dorme lá e dorme assim, não pode dormir de barriga para cima e vira, é uma luta com um, você imagina com 2. A Bíblia diz que Rebeca ficou, perturbada naqueles dias, porque esses 2 meninos lutavam dentro dela, e ela não entendia o porquê. E aí a Bíblia diz que ela foi falar com Deus, que eu acho lindo naquele tempo, que o povo não ia para a internet, o povo não ia consultar o vizinho, não ia consultar o amigo, ia consultar Deus. E a Bíblia diz que Rebeca foi consultar Deus e disse: Deus, o negócio está feio aqui, na briga danada dentro de mim, não estou entendendo nada, o que está acontecendo? E Deus diz: tem 2 nações dentro do teu ventre. Tem 2 povos dentro do teu ventre, que era Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que naquele tempo o filho primogênito, ele herdava dos bens do seu pai. Ele era o herdeiro que herdava 3 vezes mais do que os demais irmãos. E a Bíblia diz que certa vez Jacó negociou com Esaú essa herança. E aí Jacó fez uma manobra, convenceu o irmão para dar o direito de primogenitura, um preço mais barato. O irmão estava com fome e foi lá aquela luta, como nós entendemos, que eu não quero entrar nesse detalhe porque eu preciso ir para outro lugar onde Deus me mandou. Enfim, quando então Esaú percebe que ele fez uma grande besteira, que ele deu praticamente de graça o seu direito de primogenitura, ele então se irou e queria matar o irmão. E Jacó então sai fugitivo, orientado pela sua mãe. A mãe dele disse: olha, vai para a casa do meu tio Labão e você fica lá, do meu irmão Labão, e você fica lá, e até passar esse furor. E aí Jacó vai para a casa do seu tio Labão. Lá ele se apaixona por uma das filhas, e ele foi enganado pelo tio, teve que trabalhar 7 anos por uma. Depois foi enganado, teve que trabalhar mais 7, enfim, 14 anos trabalhando pela primeira mulher que ele apaixonou. E Jacó ali prosperou. Mas eu acredito que a atitude de Jacó ali, de ter manipulado o irmão e ter ganho o direito de primogenitura, aquilo não deixava Jacó dormir. Porque, irmãos, eu acredito que quem tem sensibilidade do Espírito, quem tem chamado de Deus, não adianta querer fugir de Deus, porque uma hora Deus cata ele. É assim ou não é? Uma vez que Jesus nos libertou, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, que nós conhecemos o caminho, quando nós queremos sair fora, nós não temos paz. Nem para desviar o crente presta mais. Nem para desviar. Eu contei para vocês aqui uma vez que eu conheci um missionário, que ele estava na igreja, tudo muito bem, uma bênção. Jesus libertou ele da bebida, da prostituição, e estava uma bênção na igreja. Deus usava aquele homem tremendamente. Mas um dia, por vaidade do seu pensamento, ele falou: não quero mais ficar na igreja. E foi para o mundo, que Jesus não impede também. E a Bíblia não, e essa história conta porque eu presenciei. Ele contou para nós que ele foi para uma danceteria lá em Rondonópolis. E essa danceteria chamava Chiqueirão, olha o nome do lugar. E ele estava lá agarrado com uma loirona dançando, E ele falava até a música: hoje a giripoca vai pia, vai, sabe? E ali todo no chamego com a loira. E daqui um pouco o Espírito Santo bradou no coração dele e disse: você não tem vergonha na cara de estar no lugar desse, de onde um dia eu te tirei.
E ele levou aquele susto e deu uma rajada de glória no ouvido daquela mulher. Ela deu um empurrão nela e falou assim: tu é louco, cara, sai daqui. Obviamente que ela não entendia o que ele estava querendo dizer, né? Vai ser difícil um pouquinho hoje, mas eu vou conseguir. Então nem para desviar nós servimos mais, querido. Então uma vez que Jesus te chamou, fica firme no teu posto. Cresça em Deus. Jacó se sentiu incomodado por ter traído o teu irmão. Ele não tinha paz, creio eu. Da mesma forma que ele ultrapassou o irmão, ele foi ultrapassado pelo seu tio. E lá um dia, depois dele ter conquistado, casado com as duas mulheres, porque teve que ficar com a Leia. Leia. A Leia veio de Groja. A Lia, né? E a Bíblia vai dizer que Deus agora aparece para Jacó e fala: vai reconciliar com teu irmão. Precisou que Labão levantasse contra ele. Os filhos de Labão ficaram com inveja de Jacó, porque tudo que Jacó colocava a mão prosperava. O rebanho dele era o mais bonito, o mais graúdo, e eles achavam que Jacó estava roubando Labão. E ele então, quando Deus fala para ele: sai daqui, vai reconciliar com o teu irmão, ele ficou mais temoroso ainda. Ele ficou mais preocupado, falou: agora eu morro. Porque algumas notícias, creio eu, que tinha chegado até Jacó dizendo: olha, o teu irmão falou que a hora que te pegar. Não é assim? Notícia boa demora a chegar, mas a ruim, ela chega assim, ó, num piscar. E ele ficou temoroso, com medo. Como que agora eu vou lá reconciliar com meu irmão? Misericórdia, agora eu vou morrer de vez. Mas aí Deus deu a instrução para Jacó. E aí no capítulo 32, no versículo 13, Jacó usou de sabedoria. Olha o que ele fez. Para amenizar a fúria do irmão, ele separou lá. E passou ali aquela noite e tomou o que lhe veio à sua mão, quer dizer, o que ele possuía, um presente para seu irmão Esaú. Porque Deus mandou ele sair da terra para encontrar com o irmão. Então ele falou assim: vou preparar uns presentes aqui, certamente eu vou amenizar a ira do meu irmão. E aí olha os presentinhos que ele deu para o irmão, que ele estava enviando para o irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse ao seu servo: passai adiante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Então Jacó deu a instrução para os seus servos, porque Esaú também já estava vindo de encontro a Jacó. Eita, eu acredito que Jacó falou assim: vai ser um duelo daqueles. Mas eu vou mandar os meus servos ir na frente com esses presentes para amenizar a ira. Mas ele disse: agora vocês separam, não fica todo mundo junto não. Não tem aquelas famílias que não andam todas em um avião? Porque se o avião cair, todos não morrem? Assim era a estratégia de Jacó. Porque se eles pegar uma parte de vocês, a outra dá tempo de correr e se salvar. Mas Jacó estava temoroso, estava com medo. Jacó estava temendo muito esse momento. E aqui no versículo 22 a Bíblia vai dizer que ele passa as suas mulheres, os seus filhos do val de Jaboque, põe para um lado, e ele diz: fica vocês aí, porque agora eu vou ficar sozinho com Deus. Eu vou ter que resolver essa pendenga agora com Deus. Deus vai ter que me falar se Ele vai me dar o livramento ou não. Oh glória. E a Bíblia vai dizer, no versículo 24: Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão, até que a alva subia. Em outras traduções vai dizer anjos, mas em outras vai dizer que Jacó lutou com o próprio Deus. Aqui houve uma teofania. O que quer dizer isso? A presença de Deus
sendo visitada para uma pessoa. E a Bíblia diz que eles lutou muito. Jacó lutou ao ponto daquele ser divino ferir a juntura da tua coxa, que ele ficou marcado. Mas Jacó foi buscar resposta em Deus, em quem poderia resolver definitivamente a sua causa. Jacó não ficou chorando, Jacó não ficou lamentando, porque, e se eu for e eu morrer? Não vou não, eu vou ficar por aqui mesmo. Deus mandou eu ir, mas mesmo assim eu não vou porque eu estou com medo. Jacó encarou a sua realidade, crendo que Deus poderia te dar o livramento. Então por que eu comecei dizendo para você que o que você vê como problema, Deus vê como treinamento? Deus estava treinando Jacó, porque Jacó entendia, Jacó tinha dentro dele uma ferida na alma, Jacó tinha um complexo na sua vida, e Deus queria tratar aquilo com Jacó. Nós podemos ver que na luta lá, Jacó, o anjo ou Deus pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Ele fala Jacó. E Deus diz: não, teu nome a partir de hoje não será mais Jacó, mas será Israel. Israel de Deus. O que isso quer dizer? Que a sua vida nunca mais será a mesma. Que esse teu trauma aí vai ter que ir embora. Esse teu complexo vai ter que desaparecer. Quem estava por trás daquela ferida, daquela angústia que Jacó vivia? Um propósito de Deus. Sabe, querido, quem sabe você entrou aqui hoje pensando nisso: Senhor, eu estou diante de uma luta travada, que se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. De repente é na sua área financeira, é na sua saúde, é na sua vida emocional. De repente você chegou aqui com esses dilemas também, e o Senhor quer mudar a sua história. Ele quer te chamar pelo teu nome verdadeiro, e o teu nome é vencedor. Deus não nos fez para a derrota. A sua maior dor, querido, vai ser o seu maior testemunho. Quem sabe você está dizendo: Deus não está me vendo, ou porque Deus não faz logo, por que tem que ser assim, Deus? Por que Deus? A gente começa a fazer um monte de pergunta para Deus. Mas nada acontece na nossa vida sem um propósito. O seu maior sofrimento hoje vai ser o seu maior testemunho amanhã. Creia nisso. Deus não desamparou Jacó, embora ele tivesse errado, mas Deus foi ao encontro dele para consertar tudo, e que através de Jacó, uma grande nação, um grande povo seria abençoado através da vida dele. Então eu quero dizer para você que se você está enfrentando alguma demanda, você está enfrentando alguma luta, saiba que através disso Deus vai abençoar aqueles que estão em volta de você. Você não vai morrer sozinho no deserto. Você não vai ser envergonhado por causa dessa perseguição, por causa das mentiras que levantaram contra ti. O inimigo até tem projetado derrota para a tua vida, mas o Senhor está dizendo: aquele que é meu, ninguém toca. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Mas eu percebo, querido, que tudo que o ser humano procura está ligado ao bem-estar. Todos nós procuramos o nosso bem-estar, é ou não é? Tudo que conecta com o prazer está ligado conosco. Tudo que está ligado ao prazer é isso que nós buscamos. Tudo. Mas na vida somos mais feridos do que levantados ou elogiados, é ou não é, irmãos? Quem é que é elogiado todo dia? Quem é que é bajulado todo dia? Quem é que recebe uma palavra de levantar a tua estima todo dia? Lá fora nós encontramos muitas palavras que nos ferem, palavras que nos derrubam, palavras que nos deixam para baixo. E eu digo mais: não é só lá na fila do banco, não é só lá na fila do hospital, não é só lá na fila da lotérica que nós somos afrontados,
mas é dentro da nossa própria casa. Quantas vezes nós recebemos palavras duras dentro da nossa própria casa? Mas isso é necessário acontecer. Somos destratados, não somos aplaudidos. As pessoas que nós confiamos que era amigo, nos viram as costas. Nem sempre nós vamos receber aplausos. Nem sempre. Jacó, por mais honesto que ele foi com Labão, ele levou o nome de trapaceiro. Por mais sincero que Jacó foi com o seu sogro, ele achou que ele estava roubando ele. E isso doeu muito em Jacó. As feridas são inevitáveis. Você acreditando, querendo ou não que elas chegam, vai chegar. Ninguém quer ser destratado. Quem é que quer? Hoje alguém falou algo sobre a minha pessoa, me destratou e eu estou feliz da vida. Quem é que recebe isso assim? Ninguém. Ninguém quer ser ferido. Mas lá no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6, olha o que está dizendo lá. As feridas são inevitáveis, querido. Eu quero que você saia daqui acreditando que tem um lado bom de servir a Deus, mas tem os espinhos que a gente precisa também entender que eles existem. Porque a gente vê tanta gente pregando por aí que o evangelho é só uhul, é mansão, é carro novo. Irmão, isso não é pecado. Por favor, não entenda que eu estou pregando contra isso. Mas esqueceu de pregar que evangelho é calvário. Evangelho é calvário. Nós precisamos renunciar todos os dias e renunciar a nós mesmos. Eu vi alguém testemunhar um dia sobre aquele grande pregador Billy Graham, o homem que marcou a história. Alguém perguntou para ele, disse, ele já é bem velhinho, de cabelos brancos, e perguntaram para ele, qual foi a sua maior tentação? E ele parou e ficou, não respondeu de imediato. Mas a pessoa que fazia a pergunta acelerava e ia respondendo. E dizia, foi mulher, a sua maior tentação? Ele não respondia. Foi dinheiro, porque o dinheiro sobe para a cabeça das pessoas. Ele não respondia também. Foi o poder? Não. Mas ele disse, a minha maior tentação, eu sei que todas essas existem, elas são reais e que nós temos que vencê-las também. Mas a minha maior tentação não foi nenhuma dessas. A minha maior tentação foi o não orar. A minha maior tentação, que eu preciso vencer todos os dias, é a oração. Porque se eu perguntar aqui para algum quem de vocês que oraram hoje, com toda sinceridade, que você levantou da sua cama, a primeira coisa que você fez foi dobrar os joelhos e orar ali pelo menos 20 minutos. Quem fez? A nossa maior tentação, querida, é não orar. E a gente tem consciência disso. Que eu, como cristão, a minha obrigação é ter vida devocional com Deus. Porque uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu viver. Então ele estava dizendo que a maior tentação dele era a oração. E ele precisaria cumprir isso na vida dele. Porque senão ele estaria sendo hipócrita de poder ensinar as pessoas que tinha que orar e ele não ora. A maior tentação dos últimos tempos que nós estamos vivendo é que os crentes não estão orando, não estão lendo Bíblia e não estão consagrando. Fala para mim se não é, irmãos. Se eu estou inventando alguma coisa. Aí a gente quer ver milagre, quer ver Deus se manifestar, como manifestou na vida de Jacó. Sabe por que Deus foi lá? Porque Jacó teve a atitude de falar com Deus. Mas aí Provérbios está dizendo, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Às vezes nós estamos inflados de nós mesmos, que não aceitamos ser corrigidos. Você quer ver uma coisa? Alguém
Várias vezes alguém chegou, pastora, fala lá com fulano, com a fulana, porque se a senhora falar, vai ser diferente, porque se eu falar... Irmão, a palavra está dizendo que se eu corrijo com amor, fala, Samuel, você é uma bênção, meu querido, mas essa área que você está atuando aqui, fazendo, está errado. Mas eu preciso fazer isso com amor. Se o Samuel tiver um espírito sensível e querer crescer, ele vai acatar. Mas se ele não quiser também, ele vai ficar estagnado. Porque nós vivemos, querido, nós vivemos princípios milenares. Se você quebra princípios, o princípio vai te quebrar. Aí, o pai não tem mais autoridade com o filho. Tem que levar lá para o gabinete do pastor, para o pastor resolver. A autoridade maior na vida do teu filho, querido, é você. Não é professor, não é pastor, não é advogado, é você, pai e mãe. Mas hoje a galera mais jovem aí manda nos pais. Se os pais impõem um pouquinho, eles falam, eu vou sair de casa. Está errado, querido. Você tem que aprender que isso aí é princípio milenar, é princípio da palavra de Deus. E que se você acatar, você vai ser bem sucedido nesta terra. E quando a Bíblia fala que para o filho ter longevidade, ele tem que obedecer pai e mãe, não está falando só do jovem em si. Está falando de nós também. Porque quem é o nosso Pai Celeste? Aí se ele quer te corrigir, você fala, não, essa correção não é para mim não, é para o outro lá. Tem o crente pá, a palavra está pegando nele e fala, esse é para aquele, não é para mim não. A palavra vai de novo, ele pega, é para aquele, não é para mim não. Então o provérbio está nos ensinando isso. Coloque de novo, querido, por favor. Leais são as feridas, porque quando eu sou corrigido, eu sou afrontado e ninguém gosta de ser corrigido. Quem é que gosta? Tem gente que vai até para porrada, fica de mal. Mas uma coisa é verdade: vai criar feridas, mas vai surtir efeito. Por isso que eu e você temos a responsabilidade de sempre dizer a verdade. Doa a quem doer. Eu lembro uma vez que meu pai falou assim para mim. Eu era jovem, gostava de dançar. Ele falou, você não vai hoje para a rua. Eu, beleza. Fingi que ia obedecer. E meu pai gostava de tomar uma cachaçinha. Eu falei, ele vai tomar as cachaças e depois, tadinho do meu pai, estou falando isso aqui pro bem do senhor, tá? Que eu acho que ele está vendo. Ou uma hora ele vai ver. Gostava do mé. E eu esperei ele dormir. E lá em casa, a janela era casa antiga, era as tramelas, não tem aquelas, é a tramela. Nós fechava a porta do quarto e abria a janela e pulava a janela. Olha, irmãos, eu era terrível. Eu formava um boneco de mentira em cima da cama, que graças a Deus que meus filhos não foram nem a metade do que eu fui. Mãe, eu acho que eu tinha um capeta na minha vida, porque não é possível. De tão terrível que eu era. Como diz a minha mãe, eu dava nó em pingo d'água. E coloquei um boneco ali, forjando que seria eu. Pulei a janela e ó, rua. Mas a nossa diversão era só para dançar e tal, aquela coisa. Se a gente notasse algum perigo, casa de novo. Então a gente era temente, a gente era desobediente, mas era temente. E nesse dia estava bom lá na rua, as colegas, os nossos amigos, eles que protegiam nós. Nós éramos na faixa de 13, 14 anos, tudo novinha. E nesse dia a gente demorou um pouco na rua. E quando eu cheguei em casa, estava tudo trancado, descobriram que a janela estava aberta. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Agora a onça vai beber água. E meu pai é aqueles baiano rústico. E eu falei, meu Deus, e agora? Mas a porta da cozinha tinha um macete que a gente abria ela com a faca. A tramela era um pouco meio dura. E a gente pegava uma faca, passava assim e abria a porta.
E isso eu fiz, queridos. E eu fui lá de ponte de pé, tinha um tanque no fundo, fui lá, tinha uma faca lá dentro, e peguei e abri, e tô indo. Gente, eu pisei na garganta do meu pai. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, que ele colocou o colchão na beira da porta. E ele crau em mim. Ai, Senhor Jesus. Só que ele não bateu tanto, porque eu acho que ele falou assim, nem dá para bater muito, senão a gente acaba machucando. Então era muito dessas coisas. E meu pai no outro dia sentou comigo e disse, e aí falou o beabá para mim. E eu disse para ele, a partir daquele dia, nunca mais eu vou desobedecer o meu pai. E foi verdade, queridos. Eu podia até ir, mas com a permissão do meu pai. Se nós desobedecêssemos, eu tenho 6 irmãos, os mais velhos. Aquela rica de homem, não dava nem para você desobedecer. Porque a cidade pequena, o único lazer que tinha na cidade, todo mundo ia para lá. Não tinha nem como. Mas eu aprendi que a longevidade está no obedecer. Se você obedece princípios, você pode ter certeza que você vai ser honrado pelo seu Deus. Porque Ele diz que Ele vela pela sua palavra. Então, o provérbio está dizendo, as feridas podem até te causar uma certa dor, você não vai gostar de ser corrigido, mas depois você vai refletir e vai dizer, poxa, a vida é verdade, aquela palavra falou comigo, eu estou errado, eu preciso consertar nessa área. Foi isso que Jacó entendeu. Eu errei sim com meu irmão. Eu não tomei, mas eu negociei lá, eu enganei meu irmão. Pronto. E Deus foi ajustar a conta com Jacó. Disse, agora você vai pegar tudo que você tem, vai lá resolver com o teu irmão, e eu quero mudar algumas coisas na sua vida, porque eu quero te usar para um propósito maior. Deus é lindo demais. Aleluia. Em outra versão vai dizer que, na versão King James, quem fere por amor demonstra lealdade. Foi o exemplo que eu dei com Samuel. Só que isso tem que ser com amor, não é com ódio não, tá, irmãos? Porque às vezes você vê o irmão errado e você tá cheio do eu, né? Santão demais. Aí chega lá, quer mudar na força do braço, na força da língua, e você, ao invés de ajudar, você acaba matando. Porque se tem uma coisa que o ser humano é terrível nessa área. Corrigiu, já vira a cara, já tem uns que falam que nem vai mais na igreja. Quem está entendendo? Então, nós não podemos perder a oportunidade de ser melhor, porque não aceitamos a correção. Quando você é corrigido, é porque Deus está te dando a oportunidade de ser melhor. Quando Deus me corrige, Ele está me dando a oportunidade de ser melhor. E com certeza Ele vai me usar em áreas que eu já estou sendo treinada hoje. Mas aí nós estamos inflados de nós mesmos, não aceitamos conselho de ninguém, não aceitamos conselho do pai, da mãe, do irmão, do nosso mentor. E aí a gente fica numa vida estagnada, porque não quer ser treinado naquela área. Deus não pode te levar para o outro nível. Deus só levou Jacó para o outro nível porque Jacó reconheceu a sua falha. E Jacó se propôs em buscar a presença de Deus. Oh, glória a Deus. É preciso nós reconhecer as nossas falhas e querer consertá-las para ser melhor diante do Senhor. Até aquele dia Jacó achava que ele era um trapaceiro, enganador. Ele não tinha ideia de quem ele era em Deus. Jacó não tinha ideia, queridos. Jacó imaginou que a única bênção diante de tudo aquilo que aconteceu foi a reconciliação com o irmão. Mas Deus tinha algo muito maior preparado na vida de Jacó. Porque ele reconheceu isso. As feridas vão te mudar para melhor ou para pior. Tem gente que foi ferido por alguém e ele já quer puxar a faca, já quer puxar o revólver. Tem gente que é ferido e ele vai com toda humildade para a presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilha
será exaltado. Não fica batendo boca com ninguém não, irmão. Alguém te feriu, alguém te menosprezou, alguém disse que você não vai chegar, alguém falou alguma coisa do tipo, fica em silêncio. Segura a tua raiva. Segura ela e vai contar para Deus. Porque Ele é especialista em resolver essas causas. Ou você acha que quem te fere, que te faz chorar, quem te magoa, quem te entristece, Deus não vai ajustar a conta? Vai. Você pode ter certeza que vai. Mas se a sua atitude for como a atitude de Jacó. Jacó disse, olha, eu vou ter que falar com Deus diante de uma situação dessa. Só Deus poderá resolver para mim. E ele foi e Deus mudou a história dele completamente. Mas não bata a boca com ninguém. Não bate de frente a ninguém. Tem alguém te alfinetando. Tem alguém tentando, sabe, testando a tua espiritualidade. Vai para o joelho. Porque no joelho nós temos resultado. E Deus faz da melhor maneira possível. Quando eu faço tudo errado. Mas quando Deus faz, Ele faz tudo certinho. Louvado seja o nome do Senhor. A luta do anjo com Jacó foi necessária para ele descobrir quem ele era em Deus. Está lá no versículo 28. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E também Israel significa permita que Deus prevaleça. O significado da troca de nome. Permita que Deus prevaleça. Quem foi que prevaleceu na luta? Foi Jacó ou foi Deus? Por quê, irmão? Jacó permitiu. Quando nós olhamos e lemos que Jacó lutou lá, ao ponto dele ser ferido na tua coxa, essa luta não quer dizer que Jacó estava tentando vencer Deus, não. Jacó estava mostrando a sua bravura. Jacó estava mostrando o que ele realmente queria para a vida dele. Era isso que Jacó estava nos ensinando naquele dia, quando ele estava lutando com o anjo. E Deus prevaleceu. É tão verdade que essa história está registrada até hoje para nós. Para nós aprender com ele. Como você encara os seus problemas? É murmurando? É falando para os outros? É contando lá na rede social? Ah, que meu marido me bateu. Ah, que não... Como que você encara teus problemas? É achando que Deus não é com você? Ou você encara como Jacó e diz, Deus é comigo e eu vou vencer essa peleja? A palavra de Deus vai dizer que não existe nada demasiadamente difícil que Deus não pode resolver. Queridos, se nós formos olhar para a ressurreição de Lázaro, quantos dias Lázaro estava morto? 4 dias. Em estado de putrefação, sei lá, podre. Estava desmanchado já. Não tinha mais vida ali. Mas quando Jesus chega e disse, Lázaro, saia para fora. O que aconteceu? Imediatamente. A Bíblia diz que Lázaro se levanta. Você quer medir, querido, um poder desse, que esse probleminha que você enfrenta? Não menosprezando o teu problema. Porque nós sabemos quando nós estamos na luta, como é difícil. Mas se nós permanecermos e crendo e nos colocar como Jacó, ter a postura de Jacó e dizer, Deus, o Senhor vai me ajudar nessa. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É o poder do clamor. Mas aí, nós vivemos um tempo onde os crentes estão com a boca fechada. Abre a boca para muitas coisas, menos para falar com Deus. E o Senhor está dizendo, filho, conta para mim, conta tudo. Mas conta tudo com riqueza de detalhes, que eu vou te abençoar. Seja detalhista quando você for pedir algo para Deus, tá, irmão? Como assim, pastora? Peça direito. Eu lembro de uma jovem que queria muito casar. E ela
Falou: Deus, eu quero um homem bombadão, os olhos azuis, alto, lindo demais. Só que ela esqueceu do principal, de falar: Deus, me dá um homem de caráter, um homem que trata bem a mãe. Porque a gente sempre fala isso aqui para jovens. Você quer conhecer um rapaz que você está pretendendo casar? Vai lá perguntar para a mãe dele quem é ele. Porque do jeito que ele tratar a mãe dele, ele vai tratar você. E aí veio o bombadão, o bonitão. Porque o diabo, ele é sagaz, tá? Diabo não brinca de ser diabo. É de Deus, tá vendo? Nossa, que casou. Um mês depois já estava apanhando do marido. Então, queridos, não existe um outro lugar para nós sermos educados a não ser na palavra de Deus. A palavra de Deus nos educa, nos ensina quais os caminhos trilhar. E quando você é obediente a esses princípios, você não é enganado. Eu lembro até do que o pastor Cláudio Duarte fala isso. Da jovem que diz: encontrei um homem assim, assim, assim. Deu todas as características lindas, maravilhosas do homem. Mas no final ela diz: só que. E ele só que o quê, irmã? Ele bate na mãe. Ele diz: uai, se você casar com ele, só assim você descansa, coitada da velha. Né? Vai transferir. Então, queridos, nós precisamos ser moldados por esse Deus. Ele quer nos revelar algo extraordinário, mas é preciso nós termos intimidade. Então encara os teus problemas levando para Deus, acreditando que Deus cuida de você, que você não está só, que Ele vai te ajudar em todos os detalhes. Aleluia. Às vezes a gente acha que quando nós estamos passando na luta, é porque Deus nos desprezou, é porque Deus nos esqueceu. Você já viu alguns crentes murmurentos assim? E irmão, como que tá? Não tá, irmão, não, o negócio tá difícil, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma madrasta que ela é assim. Nunca que você chega na casa dela tá bem, Diogo. Você chega lá: Dona Maria, a senhora tá boa? Tô boa não. O que a senhora tem, Dona Maria? Dor de cabeça e tô com piriri, tô com não sei o que tem. Aí você vai lá, dá o remédio, compra o remédio. Chega no outro dia, e aí, como a senhora tá? Não tô boa não, porque eu tô afim de comer um queijo. Aí você leva o queijo, chega lá e quer tomar o leite. Você nunca acerta, gente, pelo amor de Deus. Então, resolva teus problemas com maturidade, porque Deus quer te revelar algo tremendo. Se a sua luta está te fazendo sofrer, calma, a sua vitória vai chegar. Deus vai te dar a oportunidade de você contar a tua vitória. O problema que você está passando hoje será o grande milagre da tua vida. Você quer ver o exemplo? Jesus marcou a sua história. Não foi a entrar em Jerusalém montado no jumentinho, mas sim com as marcas dos cravos, que é conhecido hoje pelo mundo inteiro. Jesus foi reconhecido e é conhecido até hoje. Não é porque ele teve aquela entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento, mas a história de Jesus ficou marcada, ele pregado na cruz. Então o teu problema vai ter um fim. Toda dificuldade que você tem enfrentado ou está enfrentando até hoje vai ter um fim. Está com os dias contados, eu creio nisso. Vai ter virada na tua vida. Mas é preciso você ter a postura de Jacó. Vai falar com Deus. Feridas debaixo de propósito de Deus, querido, vira credencial. Oh glória! Quando a luta chegar na tua casa, salte e dê glória a Deus. Porque através dela, você vai ser aprovado. Você vai ter a sua credencial. Irmão, quem é experimentado na luta, na dificuldade, não tem medo de nada. Ele anda de cabeça erguida, porque ele venceu mais uma. Então eu e você precisamos deixar o nosso legado nessa geração.
que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes têm que olhar para nós e dizer: eu tiro o chapéu para esse homem, para essa mulher, porque quanta luta tem passado e não tem desistido, e eu ainda aprendo com ele. Nós temos que sair dessa margem de crente Nutella. Qualquer coisinha, eu não vou mais. Ai, meu Deus, eu estou morrendo. Ai, morre não, querido. Deus está contigo. Deus não te deixa perecer. Deus não te deixa só no caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as feridas que não têm um propósito de Deus, ela apodrece. Apodrece. Tem tanta gente que está aí na murmuração. Não vou crer não. Não quer saber de igreja não. Igreja é balela. Que não sei o que tem. Eu que mando na minha vida. O negócio tem que ser do meu jeito. E está sendo, chicoteado. Mas essa repreensão não é de Deus. E ele acaba se apodrecendo, sem vida. Pessoas que estão mortas vivas. Um monte de bife ambulante andando. Porque não tem espiritualidade. Está apodrecendo. Mas o Senhor está nos chamando para uma vida espiritual convicta do que você realmente quer. Porque evangelho, querido, é cruz. Evangelho é calvário. Jesus, ele quer mudar a sua história. Deixe seu legado pelas lutas superadas. Nem que seja manquejando. Eu vou continuar. Nem que esteja puxando de uma perna como Jacó, mas eu vou chegar do outro lado cantando a vitória, dizendo: nessa luta eu tive experiência com Deus. Oh, glória! Onde que estão os crentes que creem assim? Crentes destemidos, cheios de autoridade, que não tem medo quando a adversidade bate na porta. Crente que encara com coragem, sabendo que você tem um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E eu afirmo novamente: você não está só. Ele só quer que você desenvolva uma intimidade com Ele. Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Há muito tempo que você não ora. Há muito tempo que você não consagra. Há muito tempo que você não tira tempo de excelência com Ele. Porque o entretenimento tem te roubado isso. Tenha tempo com Deus, querido, que você vai ver Deus mudar a página da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai mudar o teu nome e levará você para um nível maior de intimidade. Ele quer mudar o seu nome. Quem é você em Deus? Para finalizar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui entra o que eu disse para vocês: educação milenar. Educação milenar é isso aqui, que nos ensina há 2000 anos atrás, e ela não se invalidou, e ela continua válida até hoje. Se eu e você quiser ser alguém bem sucedido na terra, você seja um leitor disso aqui. Para tudo que você imaginar, aqui dentro tem resposta. Para tudo que você pensar. Vida emocional, vida financeira, saúde, caráter, tudo que você imaginar. E além disso, salvação. Pedro deixou a vida dele de pescador um dia para seguir Jesus. E Pedro ficou preocupado com o futuro dele. Ele disse: Senhor, o que eu vou ter em troca, tendo deixado tudo? O que eu vou ter em troca disso? Quem sabe você está perguntando: que resultado eu vou ter de servir a Deus? Que resultado eu vou ter de congregar 3 vezes na semana, ler Bíblia, jejuar e tudo mais? O que eu tenho com isso? Pedro perguntou para Jesus. E Jesus disse: Pedro, te darei 100 vezes tanto nessa vida. Quanto, irmãos? 100 vezes tanto nessa vida. E além disso, te darei vida eterna. Você quer mais? 100 vezes, querido. Ele quer dizer a totalidade de tudo. Deus conhece a tua necessidade. Ele sabe onde precisa moldar você. Ele sabe onde precisa trabalhar em você. Ele sabe, mas você precisa permitir. Deixa que Deus prevaleça em você. Não se recua. Porque Deus quer tratar, a gente faz isso.
Deus está falando, eu quero esconder. Deus está falando, eu me ignoro. Isso vale para todos nós como igreja. Como marido, como mulher, como filho. Olha só o que diz a palavra. Deus mudou a história de Jacó lá atrás. De Jacó, muitos falam trapaceiro, enganador, para Israel de Deus. Deus perdoou o pecado dele, sarou o seu ser, porque ele tinha ferida na alma. Ele estava brigado com o irmão. E quem é que vive bem brigado com o irmão? Eu posso até dizer, fingir que eu estou bem, mas dentro de mim algo me cobra. Algo me cobra. É tão verdade que quem tem sensibilidade do Espírito e briga com alguém, logo ele tem que ir lá reconciliar, porque ele não fica em paz. E Deus vai lá, reconcilia. Trocou o nome do homem de trapaceiro para Israel de Deus. E agora para nós, em pleno século 21, o que ele fala para nós como igreja? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Mas não é bem esse não. 1 Pedro capítulo 2, o 9? É 2:9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos esse povo, queridos. Eu disse que você é a pessoa mais importante da terra. Não se sinta menosprezado por alguém, por mais que tentaram te ferir, mas estufa o peito e diga isso aqui, ó. Vamos todo mundo ler junto? Porém vós, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o meu e o seu Deus. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma angústia é maior do que esse Deus. E Ele está cuidando dessa tua causa. Fica tranquilo, você não está só. Portanto, fique com os conselhos de Deus. Creia nisso. A educação milenar, ela nunca perdeu o seu valor. Ela sempre vai estar nos orientando como tomar posse das nossas vitórias em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma semana de bênção, de vitória. Eu declaro na vida de vocês. Se tiver que chorar, chore para Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Aleluia.